Pronto, já iniciamos. Bom, é um prazer estar de volta aqui com o cursinho popular da Defensoria Pública. Eu já tinha, numa aula que ficou bem para trás, falado sobre jurisdição e competência. Eu vou fazer uma ligeira introdução aí. Antes, porém, eu gostaria de pedir a todos e todas que estivessem com o Código de Processo Penal aberto aí, à altura do artigo 69. Esse artigo já foi explicado aqui na aula anterior, mas eu vou passar por ele assim de maneira rápida. Nós vamos trabalhar até o artigo 78 hoje do Código de Processo Penal, certo? Bom, então veja bem. Jurisdição. O que é a jurisdição? A função jurisdicional ela é um monopólio do Estado. Desde que a civilização entendeu que deveria se passar para o Estado o monopólio do exercício do jus puniendi, o poder de punir do Estado, ao Estado, melhor dizendo, então nós temos a jurisdição. Na etimologia, jurisdição vem do latim jurisdictione, que significa a ação de dizer o direito. Então, todo mundo até hoje estudou assim: a jurisdição é a função estatal de dizer o direito, ou seja, de aplicar o direito penal ao caso concreto, no sentido de proteger um direito subjetivo de alguém, através do devido processo legal. Então, essa é a forma clássica, essa é a definição, conceituação clássica do que vem a ser jurisdição. Então, fica sintetizado em ação, a jurisdição é a ação de dizer o direito. Mas, modernamente, a jurisdição ela tem sido encarada como um direito fundamental. Que direito fundamental é esse? O direito de ser julgado por um juiz natural, ou seja, com competência pré-fixada em lei, eu vou voltar a isso daqui a pouco, um juiz imparcial e num prazo razoável, né? Então, nós temos um conceito mais moderno e eu não vejo incompatibilidade entre o conceito clássico e o conceito moderno. Não vejo nenhuma incompatibilidade, porque se você admite que a jurisdição é um direito fundamental, mas não vai negar que é o direito fundamental de alguém ser julgado por um juiz natural. Então, alguém, ou no caso, o Estado juiz, estará fazendo a afirmação do que vem a ser o direito. Então, essa dimensão de jurisdição deve ser tratada como... Aí é que vem a diferença, né, da doutrina moderna. Qual é a dimensão que separa um pouco, né, aquele conceito anterior para o de hoje? No sentido de que você vai dar uma dimensão à jurisdição como direito fundamental e não apenas como um poder dever do Estado. Termina sendo as duas coisas, a meu modo de ver, mas a jurisdição incide o princípio da necessidade, né? A jurisdição penal deve ser concebida como um poder de realização da justiça estatal pelos órgãos do Estado. Vamos agora aqui, porque isso eu tenho certeza. Eu estou ficando velho, perdendo a memória, mas nem tudo. Eu lembro que eu falei de alguns princípios e suprimi outros, né? Eu esqueci de outros. Então, eu já sou um velho babaquara, mas nem tanto assim. Então, dentro dos princípios... Veja bem, deixa eu situar você aqui, até agora. O que aconteceu até esse momento? Eu disse o conceito de jurisdição clássico e o conceito mais moderno. Eu disse que um não é excludente do outro. E agora eu vou falar dos
princípios que regem a jurisdição. Eu já falei de alguns deles aqui, mas disso eu tenho certeza. Não sei se há 2 meses, 60 dias atrás, não lembro mais, houve uma conjugação de fatores aí, até o Clima, que outro dia não ajudou o funcionamento da internet. Então, eu vou falar agora dos princípios que regem a jurisdição. Tá entendido, então, essa questão introdutória. Eu agora, como eu sempre brinco com vocês, eu vou dar uma de boçal. Eu vou falar em latim, né? Não é latindo, eu vou falar na língua latina, né? Então, eu vou falar assim: ne procedar judex ex officio. Como é que se escreve isso? NE, procedat, fechando com o T mudo, judex ex officio. O que é isso? É muito simples. O juiz não pode agir de ofício. Mas aquela coisa que eu sempre digo para você: quando você chegar lá, encontrar com sua turma, você está fazendo o quê? Não, eu sou bacharel em Direito, sou advogado, estou estudando Direito. Você não vai falar, o juiz não pode agir de ofício. Você vai falar ne procedar judex ex officio, não é? Porque todo mundo aí vai dizer, poxa, né, o pessoal aí está por dentro das coisas. Então, não pode haver jurisdição sem ação. Eu não preciso que leiam, mas isso está implícito no artigo 24 do Código de Processo Penal, onde nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional, senão quando a parte interessada requerer e na forma, dentro das formalidades legais. No caso do processo penal, está lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que é privativo, a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Então, o Ministério Público precisa agir, né? O particular também nas ações penais privadas, mas o juiz não pode. Antigamente tinha um procedimento que eu já não alcancei, mas eu ouvia muito dos advogados mais antigos, lá do escritório que eu trabalhei, que chamava o procedimento judicialiforme, em que o juiz agia de ofício, mas isso não existe mais. Então, esse é o primeiro grande princípio, né, da jurisdição. O segundo, eu já falei, mas vou fazer aqui uma rápida passagem, é a indeclinabilidade da jurisdição. O nome é complicado. Indeclinabilidade, ou seja, não se declina da jurisdição. O juiz não pode declinar da sua função de julgar, até porque isso está na Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 35, está lá dito, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, se o Poder Judiciário, uma vez prorrogado, e somente se o for, ele deve apreciar o pedido, por mais estapafúrdio que seja, né? Mesmo que seja para dizer não tem pertinência, não tem sentido, é um pedido juridicamente impossível, mas tem que dizer, né? Não pode deixar de lado e dizer, não, isso aqui eu não vou julgar, eu não vou dar uma resposta a essa pretensão, né? Então, a segunda questão reside na indelegabilidade da jurisdição. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui, até porque eu escrevi errado. Indelegabilidade, corrigir da jurisdição, porque você não pode delegar a outro poder que não ao judiciário. Vamos inverter. O Poder Judiciário não pode delegar a ninguém o poder de julgar. Então, a jurisdição ela é a gênese, né? A genética do Poder Judiciário. Então, não pode o Poder Judiciário, o juiz,
o tribunal ele não pode delegar, né, esse poder. Outro princípio que eu falei é a improrrogabilidade ou aderência da jurisdição. O que é isso? Isso vai ser falado mais à frente. A jurisdição não se prorroga. A autoridade, porque, veja bem, é inerente que cada juiz ele traga consigo a jurisdição. Né? Se ele fez aquele ritual para se tornar juiz, é natural que ele tenha jurisdição. Mas não significa dizer que um juiz aqui da Bahia vai sair daqui para o Rio Grande do Sul e chega lá, decretar prisão preventiva de alguém, julgar. Não, não é assim. Porque nós temos uma barreira, que é a chamada competência. Né? Então, é preciso, o exercício do jurisdicional, é preciso que haja um delineamento da lei para que o juiz possa exercer a jurisdição. Então, um fato que ocorreu numa determinada comarca deve ser ali julgado. Há exceções, e eu quero dizer aqui que prometi e eu vou hoje dar um destaque a duas causas de fixação de competência, critérios de fixação de competência, que eu propositadamente não falei na aula passada por falta de tempo, que é a conexão e continência. E também vem como princípio da jurisdição o princípio da imparcialidade, né? Que não tem nada a ver com neutralidade, pois não existe juiz neutro. Aliás, não existe pessoas neutras. A imparcialidade é uma construção do direito que impõe ao juiz, né, um afastamento, um alinhamento à atividade das partes, né, acusador e réu. Isso aí tem assim o seu ápice com o juiz de garantias, que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, e, portanto, o outro princípio da jurisdição é a sua unidade. A jurisdição ela é uma função do poder soberano do Estado, é uma afirmação de poder do Estado, né? Da sua soberania de aplicar a lei ao caso concreto. Não há, como se diz, jurisdição penal, civil, trabalhista, eleitoral. Isso aí é até um vício de linguagem. O que há é uma única jurisdição. Agora, essa jurisdição ela vai ser dividida em razão da matéria, né? E aí sim vai entrar a questão civil, eleitoral, trabalhista, mas isso tem natureza da matéria e dentro do caso penal. E não pode haver pena sem processo, né? Como também não pode haver processo sem juiz. Esses são os primados da jurisdição. Bom, agora eu vou falar da competência. Eu brinco sempre, não sei nem se tem pertinência essa brincadeira que eu faço, que jurisdição é a mãe e competência é a filha. Né? A competência, eu gosto. Você vai encontrar nos livros de direito processual penal inúmeras conceituações do que vem a ser competência. Mas eu me apeguei muito a uma. E eu sou até ingrato, eu sou injusto, porque esse conceito que eu vou dar para vocês ele é de uma simplicidade fantástica. E eu não lembro mais se essa conceituação é do professor Fernando Torino, se é do professor Hélio Tornaghi, se é do professor...
Ah, meu Deus, deixa eu ver se tem algum livro dele ali. Não, porque eu tenho, não sei onde, o professor das antigas, tanto professor de processo civil como professor de processo penal. É a idade, né, a velhice. Mas qual é o conceito que eu gosto tanto? Competência é o espaço reservado pela lei a fim de que o juiz ou tribunal exerça a jurisdição que lhe é inerente. Eu acho isso fantástico. Todo juiz tem jurisdição? Tem. Todo tribunal tem jurisdição? Tem. Mas vai ser assim à toa? Vai ser a migué? Não, porque tem um balizador da competência. E o conceito de competência é esse. A lei vai reservar ao juiz da Bahia o limite para que ele exerça a jurisdição, se numa comarca do interior, se na capital. Um juiz federal também terá. Enfim, todos os juízes terão a competência definida. Fora um que, que tinha lá no Paraná, né, que a competência dele era universal, e que começou aí querendo ser secretário-geral da ONU, presidente da República, e me parece que vai disputar a eleição de vereador em Maringá. Fora esse que tinha competência universal, né, durante muito tempo. Então, é claro que depois o Supremo, mesmo que tardiamente, o Supremo reconheceu que é aquela competência, porque o que se falava ali, porque a primeira crítica que eu fiz àquilo tudo que acontecia no Paraná, na verdade, eu distante, né? Eu só atuei num caso que não teve assim maiores repercussões, porque o caso que eu atuei, o investigado não foi denunciado em nenhuma ação penal, mas eu ficava me perguntando, gente, peraí, eu ficava sozinho conversando comigo mesmo. Peraí, que competência é essa? Porque, ao que tudo indica, esses crimes, eu ficava pensando, né? Foram praticados no Rio de Janeiro, por que não foram do Rio? Por que não foram de Brasília? Por que não foram de São Paulo? Mas não. Houve momentos em que o Supremo Tribunal Federal deu carta branca para o exercício ilimitado da competência, de uma competência que ela não existia. Né? Terminou que agora, mais recente, isso foi corrigido. Então, voltando, competência é o espaço reservado pela lei, a fim de que o juiz, ou seja, a lei vai dizer onde o juiz pode e onde ele não pode atuar. Né? Não é no sentido de atuar, exercer a jurisdição. Isso é preciso que fique muito claro para você. Qual é a natureza jurídica da competência? A competência é um pressuposto processual de validade do processo. Pressuposto de validade do processo. Existe pressuposto de validade de existência e de validade. Né? O pressuposto de existência, o processo sequer existe, tamanha a atipicidade processual. Mas aqui o juiz é investido do poder de julgar, mas sem uma delimitação legislativa específica, o que pode ocasionar a nulidade do processo. E, por falar em nulidade, quem tiver interesse, nós vamos estudar isso aqui logo, não sei se na próxima aula, mas na próxima aula não, que é amanhã, que o tema é outro. Quando falamos de nulidade, é imprescindível que se estude o artigo 564 do Código de Processo Penal. E está lá, logo no inciso 1, a incompetência, ou seja, o processo não terá validade se o juiz não for competente, né? Ou seja, não seja o juiz natural da causa. Sobre competência, eu tenho mais uma coisa para acrescentar a vocês. A competência, vamos inverter. A incompetência, ou seja, a impossibilidade do juiz
funcionar em determinado feito ou feitos, ela pode ser absoluta ou relativa. E isso é importante que vocês estudem, porque eu não consigo esgotar, eu não consigo transmitir tudo aqui para vocês, certo? Mas eu vou dar os caminhos. Aliás, não adianta, tudo que eu falo aqui, na verdade, são provocações que eu faço a vocês. Que se não tiver um segmento em casa, um segmento da pesquisa, do estudo, isso eu até acho que sou um professor que consigo, aqui e ali, inocular na cabeça dos alunos o determinados assuntos, determinados conceitos, mas não no todo, né? Vai faltar alguma coisa. Então, nós vamos falar em competência absoluta e competência relativa. Hoje, o pensamento majoritário é que a competência, preste atenção, preste bem atenção nisso aqui. Essa parte aqui é uma coisa tão importante que quem deveria estar falando disso aqui é o dono do cursinho, o fundador do cursinho, não seria nem eu, né? Então, a competência em razão da matéria e da pessoa, ela é absoluta. Porque você tem a competência rationalost, em razão do lugar. Nós falamos aqui, naquela aula antiga, do inciso 1 do artigo 69, o domicílio do réu, falamos em prevenção, falamos em distribuição. Propositadamente não falei de conexão e continência, porque eu deixei para hoje. Então, é preciso que haja, para se firmar a competência do magistrado, do juiz e do tribunal, uma tríplice combinação: a matéria, a pessoa e o lugar. A moderna doutrina não coloca o lugar do crime como causa de incompetência absoluta, o que, para mim, não é o mais correto. Por que você... Aí você precisa fazer eu preciso trazê-los para a vida lá fora. Por que se alguém matar outro aqui em Salvador, o julgamento deve ser aqui? É por duas questões que nós vamos lá para a teoria da pena, que na faculdade isso era Direito Penal 3, a teoria geral da pena, que são aquelas situações de prevenção geral e prevenção especial. Ou seja, você deve punir o infrator perante a comunidade que sofreu dano jurídico, né? Então, por exemplo, a comunidade de Salvador perdeu de forma injusta um cidadão assassinado sem nenhuma excludente de ilicitude. Então, não faz sentido que ele seja julgado em Porto Alegre, ele tem que ser julgado aqui. Embora haja exceções, mas poucas, né? Uma delas é o desaforamento, que eu vou, em se tratando de homicídio, que eu vou ver se ainda consigo falar disso hoje. Então, o local do crime, contra a minha opinião, ela é a competência relativa. E aqui acontece um fenômeno. Quando se trata de local do crime, sobretudo quando há multiplicidade de delitos, o juiz que conhece primeiro, ele vai acontecer um fenômeno chamado perpetuatio jurisdictionis, ou seja, aquele local onde o juiz conheceu
da causa, ela vai se perpetuar. Eu lembro bem o seguinte: aqui em Salvador, hoje não é mais assim, a cidade era dividida em distritos judiciários, né? Tinha lá na Cidade Baixa, tinha um distrito judiciário, lá no subúrbio ferroviário, aqui nos bairros de Amaralina, Pituba. E o que aconteceu? Um caso que deveria ter sido julgado pela vara. Essas varas não existem mais. Eu estou falando de uma coisa passada, que deveria ter sido julgada pela Lei de Organização Judiciária Local, pela Vara Distrital de Amaralina, foi julgada pela Vara Distrital de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é uma cidadezinha vizinha nossa, que hoje é comarca, não é mais. Ou era o contrário, devia ser em Lauro de Freitas, e foi. Aí a gente faz a exceção de competência. Aí o tribunal vem de lá, não. Essa competência é relativa, que faz até sentido. Então, aconteceu algo chamado da perpetuação da jurisdição. Mas lá no bar, para você dar uma de porreta, você fala perpetuatio jurisdicionis. Fica mais chique, fica mais elegante, né? Bom, deixe-me ver. Então, a competência relativa, qual é o efeito de você reconhecer a competência relativa? É porque ela, se não for arguída no primeiro momento, vai acontecer um fenômeno chamado declinatória fori, ou seja, vai precluir, vai haver preclusão. Então, houve a denúncia. O acusado foi notificado para apresentar a resposta. Você vai falar pela primeira vez. Então, se você está diante de um quadro de incompetência em razão do lugar, você precisa logo arguir, porque se você não o fizer, preclui. Embora eu estou dizendo, eu tenho ressalvas nisso. Eu tenho ressalvas. Eu acho que até porque o artigo 69, quando fixa os locais, os critérios, né, de fixação de competência, o primeiro deles é o lugar da infração, né? É o lugar da infração. No entanto, o que pegou e que tornou absoluta a natureza da infração e a prerrogativa de função. Ou seja, isso aqui eu já falei, mas eu estou só relembrando. Ou seja, no artigo 69, você vai ter aí o inciso 3 e o inciso 7 como sendo, vocês vão colocar aí do lado, como competência absoluta. Eu vou fazer aqui uma digressão rápida. Posta da seguinte forma. Deixa eu terminar meu café aqui, que já está gelado. Qual é a justiça e os órgãos competentes? São 3 perguntas. Qual é a justiça e órgãos competentes? Resposta: justiças especiais. Quais são elas? Militar, federal, estadual, eleitoral. E as justiças comuns, a federal e estadual. Eu me lembro que o professor Ademar Raimundo foi ministro do STJ, dos grandes processualistas brasileiros aqui da Bahia, foi meu professor, não na graduação, foi meu professor já em grau de pós-graduação. Ele dizia, eu nunca esqueço disso, ele dizia, a justiça
federal é um setor da justiça comum. Era a expressão que ele utilizava, era essa. O ministro Adhemar Raimundo da Silva, que eu tive o prazer e o privilégio de ter sido seu aluno e fiquei amigo dele. Então, essa é a primeira pergunta. Qual é a justiça e órgãos competentes? São essas que eu falei. São intuitivas. Isso aí é intuitivo. Qual foro competente? Aí você vai trabalhar na regra que eu venho aqui aceitando em parte e criticando. Mas esqueçam minhas críticas. Nenhum examinador de banca nenhuma vai lembrar que eu existo e vai saber do que eu penso ou deixo de pensar. Eu sei o tamanho da minha inexpressividade, né? Mas eu tenho o direito de discordar. Onde é que está o ponto de discórdia? A doutrina moderna está dizendo que a incompetência absoluta se dá em razão da natureza, ou seja, da matéria, e em razão da pessoa. E eu estou querendo que se acrescente o local do crime. Mas não é assim. Então, pouco importa o que eu estou pensando, o que eu deixei de pensar. Então, quando, em razão da natureza do delito, é a matéria, o que eu perguntei aqui? Qual foro competente? Quando, em razão da matéria, em razão da natureza do delito, a matéria, a qualidade do agente, pessoa, o julgamento for de competência da justiça de primeiro grau, deve-se ainda definir qual será o lugar. Para mim, isso é óbvio. Aí você vai atender algumas regras, né? Artigo 70, que a gente vai falar mais daqui a pouco aqui, que é o concurso formal, 71, continuidade delitiva, aí vem o artigo 88, que são os crimes praticados fora do território brasileiro, o artigo 89, que fala dos crimes praticados a bordo de embarcações nacionais, etc. Para qual juiz ou vara? É a terceira pergunta. Isso será, via de regra, definido pela prevenção ou distribuição, depois que você passar por aqueles critérios que nós falamos aqui antecedentemente. Né? Eu falei aqui de um homicídio aqui em Salvador. O que vai acontecer? Não tem mais vara distrital. Temos 2 varas do júri. Aí vai acontecer a distribuição, primeiro ou segundo. Tá? Juízes de competência. E qual foro competente? Quando eu digo foro competente, eu estou a me referir do local. Aí você vai precisar do socorro do direito penal. Você vai precisar do socorro do direito penal. Por quê? Porque vai se exigir, e esse conceito não é de processo, para se saber sobre se o crime é consumado ou tentado. E aí você vai cair naquela regra de onde foi praticado o último ato de execução. Aí nós estamos abraçando a chamada teoria da atividade. Né? Então, onde foi que aconteceu o crime? Isso nos chamados crimes plurilocais. Vai ser em um lugar, ou do resultado, ou da consumação em outro. Né? Então, o lugar da infração passou a ser visto como aquele onde se esgota, né, o potencial lesivo da infração. Então, são essas perguntas em A, B, C, D. Né? A, B, C, D. Eu fiz um roteirozinho aqui.
Ai, ai, ai. Na jurisprudência brasileira, o crime plurilocal, eu já falei. Agora sim, quem é que pode me auxiliar aqui? Vamos ver. Meu Ibope hoje aqui tá pequenininho hoje. Roberto Avellini, por favor, veja para mim aí o artigo 69, leia o caput e eu quero que você leia o inciso 5, por gentileza. Alberto, você me ouviu? Estou ouvindo, professor. É do Código de Processo Penal? Isso. Só um minuto, professor. O caput é da competência, determinará a competência jurisdicional, a distribuição, do 5, a Não, conexão ou você continente. pula. Eu quero que você leia o caput e pule por inciso 5. Certo. O caput determinará a competência jurisdicional, a conexão ou a continência. Foi bem. Vamos enfrentar essas feras aí. Bom, isso eu sempre eu dava aula na graduação, eu falava de todos os incisos e deixava esse de lado para a aula subsequente, por causa de certas peculiaridades que eu vou tentar agora aqui transmitir para vocês. A primeira coisa que você precisa pôr em mente é o significado da palavra conexão. E conexão aqui, ela posso dizer que ela tem o sentido comum, né? De que você fala no dia a dia. Significa dizer o seguinte, que há uma união, um nexo, uma ligação entre um fato e outro. Mas, professor, e daí? E daí? O que é que eu tenho a ver com isso, professor? Você podia ter feito essa pergunta a mim, Roberto. Até então desaforado. O senhor está dizendo que tem um critério de fixação de competência no artigo 76, que diz que conexão significa dizer união, nexo, ligação entre um fato e outro. Aí vem a pergunta, e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque se você preste atenção nisso aqui, preste atenção no que eu vou dizer, porque os livros não serão assim tão contundentes como eu estou sendo. Eu vou repetir pela terceira vez. A competência jurisdicional se firmará para conexão continência. Continência significa dizer união, nexo, ligação entre um fato e outro. Está vendo aqui que você vai ter aqui multiplicidade de crimes. Né? Você já está vendo aqui que haverá de ser uma multiplicidade de crimes. Mas por que esse professor está fazendo esse bolodoro todo? Deve ter bebido demais no São João, nas festas. Não, eu não saí de casa, estudei processo penal aqui. Aqui na Bahia foi feriado de quarta-feira a hoje. E eu só saí daqui de casa para correr na rua. Eu não vi uma sanfona esse ano. Não vi um milho verde. Então,
porque eu sou assim, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo, eu descubro que eu não sei de nada. E aí eu entro em desespero. A consequência, Roberto, eu estou fazendo essa cerimônia toda, esse arrudeio todo, é para dizer que o reconhecimento da conexão ou continência exigirá, redundará, vai desaguar numa coisa que lá no bar você vai falar bonito, você vai falar julgamentos simultâneos processos. Ou seja, vai desaguar no julgamento simultâneo do processo, dos fatos, né? Num só processo. Então, para que serve isso? Para evitar julgamentos conflitantes. Não sei se eu estou me fazendo por entender. Se não estou, por favor, interrompa. Mas vou falar menos agora. Reconhecer a conexão significa você fazer a reunião, e aí você modifica a competência, claro, você mexe com competência, daí porque a matéria é tratada dentro do tópico competência para um julgamento simultâneo. Por exemplo, se você tem um crime praticado na Bahia, conexo com um de São Paulo, esse crime de São Paulo deverá ser julgado aqui na Bahia, ou vice-versa. Porque não pode haver julgamentos separados, porque você corre o risco de ter julgamentos dispares. Bom, eu aqui vou agora, e aí eu peço que vocês caminhem, por gentileza, aí para artigo 76. Artigo 76. Eu vou mesmo ler aqui, até porque eu vou cortando algumas coisas que não... A competência será determinada pela conexão. Foi justamente esse assunto que me impediu na aula passada. Eu dei aula de 2 horas e 10 minutos, eu não fui mais adiante, porque eu queria guardar isso para uma aula mais descansada. A competência será determinada pela conexão. Artigo 76. Inciso 1. Se ocorrendo 2 ou mais infrações, olha aí, 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Marque com... Eu não vou poder ficar repetindo essa leitura aqui. Marque aí com lápis esse artigo 76, que eu vou agora, esse inciso, né, que eu estou dizendo, esse inciso primeiro, que eu vou agora é aqui que eu quero máxima atenção. Porque até para nós, professores, o processualista que eu falei, que antigo aí de São Paulo, que é tanto processualista civil como penal, que eu falei daquele conceito de competência que pode ter sido dele, é Frederico Marx. Tem uma obra ainda atual chamada Elementos de Direito Processual Penal. São 3 volumes. É da Bookseller. Pelo menos era, não sei se ainda é. Frederico Marx, lembrei o nome dele. Então, atenção, atenção, atenção. Inciso 1, artigo 76 do CPP. Ela vai ser aquilo que a doutrina chama... Eu sei que esse assunto é meio chatinho, por isso que eu estou com tanto cuidado, com tanta paciência, conduzindo devagar.
porque eu não quero fazer com aluno nenhum o que fizeram comigo os professores de matemática. Porque os professores de matemática que eu tive, inclusive minha madrinha, foram verdadeiros torturadores e torturadoras. Eles todos partiam do princípio que eu era um gênio em matemática, e eu não sei fazer nem as 4 operações. Então, eu jurei, o dia que eu quis ser professor, de que eu sempre ia partir do princípio de que eu precisava explicar as raízes de tudo para os meus alunos. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Contanto que vocês entendam. E se não entendem, interrompam, perguntam. Eu não me zango com isso. Porque eu ficava puto na vida nas aulas de graduação, era gente atendendo celular, no WhatsApp, e aí eu não gostava, não permitia, e jogava duro. Então, voltando, eu sou tão detalhista com esse caso aqui, tem algumas coisas no processo que eu paraliso mesmo, eu paro tudo para que o aluno aprenda. A competência será determinada pela conexão, se ocorrendo 2 ou mais infrações, todo mundo com o código na mão, né, gente? Porque também assistir aula de processo sem o código na mão é difícil, complica. A competência será determinada pela conexão. Se ocorrendo 2 ou mais infrações, olha aí eu dizendo isso, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo, o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Eu acho isso um pouco difícil, esse assunto. De fato mas vou tentar facilitar. Vamos, por hora, deixar de lado o inciso 2 e o inciso 3. Então, vamos falar daqui a pouco. Vamos primeiro tratar do inciso 1. Primeira coisa que você vai ter que aprender é a chamada conexão intersubjetiva. Anotem. Escreva assim, o inciso 1 do artigo 76 prevê a chamada conexão intersubjetiva. E aqui ela vai se subdividir em 3 espécies. E aqui vai meu esforço para que vocês compreendam essas subespécies de conexão. Primeiro, conexão. Na verdade, eu sugiro que botem letra A. Eu não sou muito de ficar pedindo aluno para estar escrevendo isso, escrevendo aquilo, não, mas há certas coisas que é bom anotarem. Primeiro, letra A. Letra A no sentido do que eu... Isso é uma aula que eu sempre tive de processo penal, que agora, nesses dias aqui de férias, aqui, eu dei uma modernizada. Porque eu já disse que eu joguei fora minhas aulas todas, que nem eu aguentava mais. E eu já disse que eu não sei dar aula sem um roteiro. Eu esqueço os assuntos, eu deixo de falar coisas importantes, então eu não confio. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, ele entrava com o giz na mão, no tempo que tinha giz, só com o giz. E ele escrevia o quadro imenso, todinho com roteiro de aula. Eu até hoje acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu sou Milton Tavares. E eu jamais consegui fazer isso. Eu consigo escrever o roteiro de aula, mas eu tenho que olhar em alguma coisa. Tem que ter o papel para eu poder seguir. Não é ler o livro, é os pontos. Então, vamos lá. Subespécies. Letra A. Intersubjetiva, olha o nome que vem aí, por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Essa simultaneidade vai facilitar as coisas, vai facilitar o entendimento. O que é isso, professor Maurício Vasconcelos?
Você fica aí da Bahia com esse lereado, com essa prosa ruim aí. Mas o que é isso? Aqui, a tal conexão intersubjetiva por simultaneidade exige-se que duas ou mais infrações sejam praticadas ao mesmo tempo. Olha aqui a conexão exigindo duas ou mais infrações por várias pessoas reunidas. Por isso ela é chamada de simultânea. Ponto 1. Vamos lá, seguir o roteirinho. Duas ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Aí se explica a razão de ser conexão. Essa expressão simultânea se explica por ser intersubjetiva, por sua simultaneidade. O que se exige aqui é que haja uma unidade temporal, que haja uma unidade de tempo. A doutrina costuma falar muito no exemplo, que eu acho assim, até um tanto quanto distante, difícil de acontecer, mas é o que eles dizem, eu vou ficar com eles. É aquela situação que um avião cai em determinada região. E olha o mais importante. Sem nenhum conhecimento entre as pessoas. Vamos dizer aqui, assim, para facilitar. Existem duas ou mais infrações, várias pessoas. Vamos supor que sejam 20 pessoas. Tá? Aí nós estamos. Não vamos deixar o avião de lado, vamos falar de um trem, né? Ou de um ônibus. Nós estamos lá numa rodovia e um ônibus sofre uma colisão, sei lá, um acidente. Eu, Roberto, Maria, Joana, José, sem conhecimento um do outro, ou seja, sem que a gente tenha feito uma combinação. Roberto, vamos ali saquear as coisas lá do pessoal lá que sofreu o acidente, os relógios, a carteira. Não, a gente não fez isso. Cada um tomou a iniciativa de assim se comportar. E eu vou aqui ler um artigo do Código que é muito próprio, né, para essa matéria. Não vou pedir Roberto para ler, não. Eu mesmo vou ler. Aqui, tal. Bom, artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. O que foi que eu disse, minha gente? Nesse instante, o que foi que eu disse? Que a conexão, ela resultaria, e a continência também, aí para você dar uma de bacana, num julgamento simultâneos processos, ou o julgamento unificado, né? A unidade do processo. Então, no artigo 79. Isso aí, basta fazer um círculo nele aí em relação a lápis, né? Então, vamos embora. Haverá um julgamento, nesse caso, de todos os envolvidos.
Mas, olha, qual é o pulo do gato aqui na conexão intersubjetiva por simultaneidade? É porque não houve prévio ajuste. Liame subjetivo entre eu, Helena, com Roberto, Catarina, Daniele, não houve. Está claro isso para vocês? Aí vem, já vou mudar, a conexão intersubjetiva concursal. Escreva esse troço aí. Conexão intersubjetiva concursal. Aqui já vai se diferenciar da anterior, porque aqui vai ter um liame subjetivo. Aquele saque lá do ônibus, vocês combinaram. Está vendo? Aí vem concursal. Concursal vem de onde? Concurso de pessoas. Ou seja, vai ter um concerto prévio. Esse concerto aqui é com C. Então, todos nós estaremos unidos pelo propósito de praticarmos crimes. Não importa que seja o mesmo, que sejam vários. Roberto pode furtar um carro, eu posso providenciar os documentos falsos, o outro pode providenciar a identidade, o outro o disfarce. Nesse caso, não vai haver 4 processos distintos. Eu estou explicando aqui já as consequências práticas. Roberto escolheu o carro, eu fui lá e furtei, a Helena deu um jeito lá nos documentos, o outro pintou o carro lá de outra cor para disfarçar. Ou seja, tudo isso combinado, né? Previamente combinado. Nós vamos lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tem um carro lá estacionado, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, tudo combinado entre nós. Mas não vai virar 4 processos, ou 5. Vai ser um só. Nessa conexão, nessa espécie de conexão intersubjetiva concursal, lembre-se desse concursal, porque concursal remete lá para o artigo 29, concurso de agentes. 29 do CP, né? Então, você tem um concerto prévio, concerto com C, uma unidade de desígnios, de vontade para a prática do crime. Agora vem talvez a mais fácil, porque aqui todo mundo gosta de futebol, vem a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Aí é vocês um brigando contra o outro. É um brigando contra o outro. Quer ver exemplo maior? Briga de torcida. Briga de torcida. Uma porrada de gente de um lado brigando com o outro. Aí chama-se intersubjetiva por reciprocidade. Eu estou lhe agredindo, Helena, e você a mim. Vai dar um processo para cada um? Não, vai juntar tudo e vai julgar no mesmo caso. Porque você precisa entender, e eu falei muito disso no começo, e preciso fechar dizendo isso, é que por que nós estamos fazendo esse esforço para compreender a conexão? Por quê? Esse bafafá todo, essa solenidade toda, só faltamos tocar o hino nacional aqui, é para dizer que vai ter reunião do julgamento. Entendeu? É para isso.
É por isso que eu digo, eu só ensino para as pessoas, para trazê-las para um resultado objetivo. Eu não suporto estudar nada que não me conduza a um resultado prático. O resultado prático aqui é o julgamento. Agora, eu gostaria que, no inciso 3, aí eu vou pedir você para ler aí, Roberto, o inciso 3 do 7.6. Lê o caput e pula logo para o 3, porque o 1 e o 2 eu já falei. Se quiser, eu posso ler A também, competência, professor. Inciso 3 do 7.6. a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Escreva aí, conexão instrumental ou probatória. Instrumental ou probatória. Também, se quiser, objetivo ou lógica. O que é isso? É você praticar uma infração ou para facilitar ou para ocultar outra. E também para obter a impunidade ou a vantagem de outra infração penal. Nós estamos sempre trabalhando aqui no plural, né? Então, é chamada de conexão instrumental ou probatória, ou lógica, como objetivo ou lógica. De todas, talvez seja mais fácil de se compreender. Então, o sujeito pratica um crime e, em seguida, outro para ocultar, ou, se não, para facilitar a prática de outro, né? Então, eu creio até que esse artigo, para quem estuda um pouquinho, ele seja até autoexplicativo. Olha, espera aí, desculpe aí uma coisa. O inciso 2... Não, tem um erro meu aqui. Deixa eu corrigir esse erro. O inciso 2 do Código de Processo Penal prevê a conexão objetiva ou lógica. O erro não foi de explicação, o erro foi de denominação, em que uma infração é praticada para facilitar ou ocultar a outra, ou ainda quando uma é praticada para obter a impunidade ou a vantagem em relação à outra. Só no inciso 3, eu peço perdão, só no inciso 3 é que você vai ter, agora sim, a conexão probatória ou instrumental. Desculpe aí, deletem. Não deletem o conteúdo, deleta a numeração. O que deveria ser o inciso 3, eu chamei no inciso 2. Está explicado o meu erro aí? Deu para entender? Depois não sair metendo a língua aí. Aquele professor lá de Salvador ensina tudo errado, não sei o quê, tal, não sabe nada. Então, quando uma prova de uma infração influencia na prova de outra. Quer ver um claro exemplo disso aqui? Aqui é o 3, viu? Eu vou ler aqui, o inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de uma das circunstâncias elementares, né, influir na prova de outra. Quer ver o exemplo mais clássico aqui? É você ter um furto seguido de uma receptação.
A receptação só poderá ser receptação se o crime antecedente for um furto ou um roubo. Dá para entender? Se você o furto é apropriar-se de coisa alheia móvel. Se a coisa não é alheia, é sua, e você vende para mim, não pode ter receptação, porque o crime antecedente, a conduta é atípica. Então, é preciso que haja a prova da receptação vai depender do crime anterior. Se você pegar a cada 10 livros de processo penal, o exemplo máximo disso aí é esse aqui que eu estou dizendo. Para fechar a questão da conexão, eu quero dizer o seguinte: o resultado da situação, o resultado da conexão, minha gente, em qualquer das espécies ou subespécies, eu agora vou fazer uma pergunta: qual é o resultado do reconhecimento da conexão? Eu estou fazendo uma pergunta e quero que respondam. A reunião de processos? Como é? A reunião dos processos? Exatamente, para julgamento simultâneo. Mas você amanhã, lá onde você estiver, você não vai falar reunião de processo, você vai falar julgamentos simultâneos processos. Aí você vai ficar com o prestígio lá em cima. Para que isso? Para evitar. Porque a gente fala, mas não diz a razão de ser, a fim de evitar decisões contraditórias por fatos que têm um nexo entre si. Um fato é ligado a outro. Estão entendendo? Então, aí impõe-se a reunião de eventuais processos para julgamento simultâneo. É isso que é a conexão, minha gente. Tá certo assim? Agora vamos para a continência. Bom, eu começo dizendo assim: se na conexão nós trabalhamos com a multiplicidade de delitos, agora aqui é um só. Viu, Roberto? Um só crime. Vamos lá. Aqui você vai precisar. Nós estamos falando de quê agora? Continência. Continência. Então, nós vamos falar de duas coisas: acumulação subjetiva, que vai dizer respeito às pessoas, e a acumulação objetiva, que vai dizer respeito a fatos. Impõe-se aqui, então, a leitura do artigo 77, que eu mesmo vou ler. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração penal. Olha aqui. Aqui você vai inverter a lógica. Você vai exigir pluralidade de agentes, mas com crime sozinho. Vai ter que ter unidade de infração. Pega logo esse gancho aí para você não misturar com conexão.
Nesse caso, existe a consagração de que o princípio da indivisibilidade da ação penal pública, porque os crimes foram praticados unidos pelos mesmos agentes. Então, vai haver um litisconsórcio passivo necessário entre fulano, beltrano, cicrano, Chico, José, Maria, por um roubo a banco. Todos responderão no mesmo processo, sendo acusados de quê? De um roubo a banco, artigo 157. No caso do artigo 76, primeiro, pode haver ajuste prévio entre os agentes para o cometimento de vários crimes. No caso lá do inciso anterior. Aqui não. Na continência, o cúmulo subjetivo pode, o ajuste prévio entre os agentes será para o cometimento de um único crime. Deixa-me ver aqui agora, deixa-me ver o artigo aqui para eu poder explicar melhor. Artigo 73. Não. Deixa eu localizar o artigo aqui. Está aqui. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Você já está vendo que é diferente lá de cima, né? Porque lá falou em pluralidade de crimes. No caso, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No inciso 2 do 77, quando vocês ouvirem falar artigo 51, 53, isso é a antiga redação do Código de 40. Hoje, vocês interpretem isso como sendo o artigo 70, 71 do Código Penal e aberratio criminis, que eu vou dizer aqui. Erro de execução, artigo 73. Aberratio ictus, também no 73. O que é isso? Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, em vez de atingir a pessoa que pretende ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado. Mas espera aí, que eu estou começando a explicar isso. De trás para frente. Não deve ser assim. A unidade de condutas e pluralidade de infrações aqui você vai cair no concurso formal. Sabem o que é o concurso formal? Eu quero autenticidade. Sabem ou não sabem? Rapaz. É no artigo 70, né, professor? Do Código Penal. Exatamente. Mas não leia, não, porque senão a gente vai perder tempo e a aula já está bem. E eu ainda tenho aqui um ponto aqui que eu não posso deixar de falar, que é o ponto seguinte, é esse.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade. As penas aplicam. Então, aqui é o artigo 70. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o dispositivo anterior. Isso aqui é o concurso formal imperfeito. Vou chamar a primeira parte é o concurso formal conhecido como perfeito. Então, é o seguinte, você praticou uma só ação, né? Você praticou uma só ação, mas com múltiplos resultados. Então, você, nem por isso você deixou de estar alcançado pela continência. Porque seria bom, viu, até por curiosidade, que vocês vissem aí esses artigos 51, 53, que já não são mais eles. Era em 40. Com as mudanças, a parte geral foi mudada em 84, então esses artigos ganharam novos números. Hoje eles estão nos 70, 71, 70, 71, né? E o concurso material é 69. Então, aqui você teve uma só ação. Quer ver? Você botou uma bomba para explodir um trem, para matar uma pessoa, para matar o maquinista. Matou o povo todo. Matou todos os passageiros. A ação foi uma só. Na verdade, Roberto, é preciso que você entenda uma coisa, até para facilitar o seu conhecimento. Isso é uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica criada pelo legislador, assim como o crime continuado. Quem pratica o crime em condições de modo, lugar, tal, a lei manda que você compreenda que tenha sido um crime e que os demais crimes são continuação desse primeiro. É claro que na lógica real isso não faz sentido, mas é aquilo que os penalistas chamam de fixo juris. É uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica. Você entender que se trata de uma só ação, né, para atrair a continência. Para você poder falar em continência, porque continência é crime único. O que, na verdade, você tem é unidade de condutas e pluralidade de infração. São casos de concurso formal, artigo 70. Deixa eu ver aqui. O erro de execução, artigo 73, também chamado de aberratio ictus, quando o acidente ou erro no uso do meio de execução. Eu vou deixar que vocês leiam isso em casa. No caso de ser também atingida a pessoa que a gente poderia ofender a regra do artigo 70 desse Código. Também vem aquele resultado diverso do pretendido, fora do artigo anterior, quando o acidente ou erro de execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, e se ocorre também o resultado do pretendido, aplica-se a regra dos 70, sempre que você entra no concurso formal. O caso, é o que nós chamamos de aberratio criminis, ou seja, você teve um resultado diferente daquele que você pretendia. E para fechar essa quadra, no concurso formal exige uma só ação. Agora, sempre, dois ou mais resultados. Então, não faz sentido você instaurar tantos quantos processos forem os réus e fatos. Está entendendo?
Então, aqui eu acho que eu consigo dar o pulo do gato, porque você aí chama para a unidade do processo e para o julgamento simultâneo. Agora, se você parar para pensar assim, num raciocínio simplório, descompromissado, o que isso vai acontecer? É um crime só? Não, não é. Mas é uma ficção jurídica criada pela lei e que a gente tem que aceitar. Você já deve ter estudado isso, é o fixo juris. É, eu não vou trabalhar aqui com jurisprudência, não. Agora, vamos lá. Gente, aqui nós vamos fechar a aula, porque nós já estamos aqui. Até que não, né? 1h30. Então, vamos botar mais umas 2 horas de aula aí. A gente trabalha geralmente com 2 horas, né? Agora, essa parte aqui é mais tranquila. É mais tranquila. Você repare que a conexão e continência, ela tem detalhezinhos que até para mim ensinar é difícil. Eu, pelo menos, acho assim. Eu nem sempre sei se eu tive êxito, mas eu me esforcei. Tá? Só um minuto. Eu quero agora todo mundo voando para o artigo 78. Vamos lá. Regras de determinação da competência por conexão ou continência. Aí nós já vamos estudar os efeitos, né, do reconhecimento da conexão ou continência. Bom, vamos ter uma conversa. Preste muita atenção no que eu vou falar. Não será nada de estranho, será uma coisa relativamente não, será uma coisa comum no dia a dia da prática forense. Vocês irão se depararem com situações como essa que eu vou tratar aqui agora, né? Que, na verdade, isso que eu vou falar agora, ela é a consequência do aprendizado dos pontos anteriores, certo? Ela será consequência de tudo que nós vimos até agora. Então, não será coisa do outro mundo você encontrar. Eu quero perguntar aqui uma coisa. Eu não vou prosseguir na aula se eu não ouvir uma resposta sobre isso, certo ou errado. Quais são os crimes dolosos contra a vida? É para falar todos? Todos. Isso é para saber de cabeça.
Vou Eu repetir a começo pergunta e vou parar a aula enquanto não me responderem. Quais são os crimes dolosos contra a vida? e Helena e Roberto vai ajudando aí. Homicídio, Sim, infanticídio, sim, aborto. Aborto não é sim. crime sexual. Ah, não. Hein? Eu achei que era crime sexual, aborto. Mas não é, é aborto. O que mais? Pelo amor de Deus, não me venha com crime sexual aqui, falando em crime doloso contra a vida, não. Pelo amor de Deus. Induzimento e Professor, instigação ao suicídio. Se for olhar na pesca, não vale. Isso é para você saber de cabeça. Quais são os professor, crimes dolosos contra a vida, Roberto? O homicídio, infanticídio, feminicídio, aborto e foram quatro, né? induzimento Participação ao do suicídio suicídio. também. É. Mas esse negócio de dar autonomia a feminicídio, eu fico assim. Toda a conformação aí do que seria o feminicídio já estava lá no artigo 121. Mas o povo quer assim, então seja. Não está aqui quem eu falei, né? Porque se souberem que eu disse isso, eu serei expulso aqui do cursinho. Mas é porque eu sou muito refratário a essa coisa de estar aumentando pena, criando tipos. Essas pautas, assim, às vezes identitárias, elas são um pouco exageradas, mas vamos para lá. Bom, então eu fiz essa pergunta, não foi gratuita. Certamente vocês haverão de encontrar encontrarem no dia a dia qualquer um desses crimes dolosos contra a vida praticados em concurso com crimes de competência do juízo singular. Isso é todo dia, você vai achar isso. Não é uma coisa estranha. E aí, o que você vai fazer? Você vai apartar o crime do juízo singular para ser julgado lá na vara singular e vai colocar o crime doloso contra a vida no júri. Porque também, viu, não adianta você me dizer quais são os crimes dolosos contra a vida se você não tiver a compreensão de que esses crimes, a competência do julgamento é do Tribunal Popular do Júri. Não adianta nada você saber de cabeça quais são esses crimes. É preciso que você saiba qual é a consequência disso. Está na matriz constitucional que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal Popular do Júri. Então, eu estou aqui a falar do artigo 78 e eu estou tratando de um concurso de crimes entre um crime doloso contra a vida, que qual é a consequência? Qual é a consequência? Remetido para o Tribunal Popular do Júri. Exatamente. E do juízo singular. Como nós vamos resolver a competência em relação a esses dois crimes? Desde sempre vai surgir um fenômeno chamado vis atrativa. VIS atrativa. Ou seja, eu costumo dizer que é um imã. Vai preponderar o júri. É por isso que você vai lá no Tribunal do Júri, na Barra Funda, e você vê o cara sendo julgado por um homicídio e por uma ocultação de cadáver, por um homicídio ou por um sequestro. Por quê? Porque
a vis atrativa, ou seja, o poder de atração do júri puxou para si, ou seja, para o julgamento plenário, aquele crime que seria do juiz singular. E a isso nós chamamos de vis atrativa. Eu vou contar um caso aqui para vocês, triste. Numa das últimas aulas, numa das últimas provas que eu apliquei na graduação, depois de me matar explicando isso, eu coloquei um quesito numa prova dizendo o seguinte: explicar o sentido da palavra do brocardo latino, entre aspas, vis atrativo, prova de processo penal. Aí me aparece, sem nenhum exagero, eram 48 alunos na sala, ao menos uns 44 responderam que era o juízo da falência atraindo todos os outros processos. O juízo universal da falência. Isso no direito que no meu tempo era comercial, hoje é o empresarial, né? Eu aí joguei no Google. Eu achei a resposta. Porque se você botar no Google, não sei hoje, mas até outro dia, a vis atrativa era... Porque, na verdade, são casos de vis atrativa, né? Só que o aluno tinha um nível tão rebaixado de compreensão, e foi isso que me afastou muito da graduação, que ele não tinha o desconfiômetro para entender que falência é uma coisa que está feita ao processo civil. E ele estava respondendo uma prova de processo penal. Qualquer pessoa minimamente inteligente iria desconfiar disso. Eu aí... E ficaram revoltados porque eu anulei, eu dei como errado, esse quesito tinha um valor grande na prova, todos tiraram nota baixa. Então, pelo amor de Deus, não façam a mesma coisa. Se vocês virem a expressão visa... O fenômeno é semelhante lá na falência, porque toda vida eu sei que a falência é o juízo universal. Se você decreta a falência numa primeira vara empresarial de São Paulo, tudo que disser respeito àquele caso ali, daquela falência, vai para lá. É uma vis atrativa? É. Mas só que aqui nós estamos falando de processo penal, nós estamos falando de conexão e continência. Então, pelo amor de Deus, não dê esse tipo de resposta, senão eu expulso vocês daqui do cursinho. Tá certo? Eu coloco vocês para fora. Eu sou terrível. Então, havendo esse concurso, não vou mais repetir, sequestro. Eu não estou falando do crime de extorsão mediante sequestro, que é raro você achar esse crime em concurso com homicídio. Mas, por exemplo, o sequestro, aquele do artigo, acho que é 158, em concurso com homicídio. Então, vai para o júri. Por causa de quê? A vis atrativa. Certo? Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida aí. Vamos para outra situação. Concurso de jurídico. Gente, isso aqui são os efeitos da conexão e da continência. São os efeitos da conexão e da continência. Então, vamos lá. Concurso de jurisdições da mesma categoria. Aqui vai preponderar a competência do lugar onde foi praticada a infração cuja pena seja mais grave.
você teve, você teve várias infrações praticadas com marcas iguais, né? Mesmo grau de jurisdição, mesma competência, mesma competência. Então, como é que você faz para desempatar o jogo? Você vai ver, em Jacareí foi praticado o crime cuja pena é mais grave. Eu estou falando de concurso de jurisdições da mesma categoria. Aí você vai para o lugar onde teve a pena mais grave. Aí vai, leva tudo para lá. Porque, gente, você não pode perder uma coisa. Não faz nenhum sentido a aula de hoje. Sobretudo dessa última metade para cá. Se você não tiver em mente o que é que eu estou tentando dizer. Eu estou falando de competência. Eu estou falando de critérios de fixação de competência. Falei de 2 critérios que eu julgo complicados. Eu não diria complicados, mas não são tão fáceis como os outros. Né? Então, o resultado disso tudo, na maioria dos casos, é a reunião do processo, até um certo momento, né? Para julgamento simultâneo, até certo momento. E, no primeiro momento de todos, você sabe o lugar, o juízo, onde a causa penal vai ser julgada. Então, é esse binômio aí que nós estamos, no final de tudo, nós estamos trabalhando, nós estamos saber quem vai julgar quem, qual é o juízo competente para julgar, né? E se vamos ou não vamos ter reunião para julgamento simultâneo. Se reconhecermos a conexão e a continência, teremos sim, caso contrário, não. Então, todo esse tempo, essas quase 2 horas que nós estamos aqui, elas se subsumem a essa conclusão. Tá? Então, você não pode perder isso de vista. Pô, esse professor ficou lá da Bahia, de Salvador, falando um tempo corretado lá. Para quê? Para isso aí. Para que você aprenda aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Quem julga quem? Eu não falei isso? Quem julga quem? No final das contas, é a essa pergunta que nós estamos respondendo. É a essa pergunta com vários critérios, não são só. Eu não disse todos hoje, porque já disse outros tantos na aula passada, mas os vários critérios que está na lei, né? Aí você vem uma outra situação. Eu falei de concursos de jurisdições da mesma categoria. Isso tudo aqui está no artigo 78, eu só estou explicando. Pode me acompanhar aí no 78. Competência fixada entre juízes de jurisdições de mesma categoria. Está todo mundo na mesma categoria. Prevalecerá a comarca onde foi praticado o maior número de infrações penais se as respectivas penas forem iguais. Por que isso é importante? Porque se as penas não forem iguais, você cai no anterior, que foi o mais grave. Isso dá uma pegadinha, né? Isso dá uma pegadinha bonita. Então, se as penas, se no caso você tem uma infração penal cuja pena é mais grave, você vai para o critério anterior, da letra B. Mas está tudo igual. Está tudo igual. Aí você vai para o maior número de infrações penais.
Nos demais casos, entre juízos de jurisdições iguais, aí você resolve o problema por um critério que já são de todos conhecidos, a prevenção. A prevenção. Anotem aí para ler daqui a pouco, não precisa ser agora, não, para ler depois. Súmula 706 do Supremo. Eu não vou ler, não. Eu vou deixar para a curiosidade de vocês. Quando eu terminei de dizer, nos demais casos de competência entre juízes de jurisdições iguais, resolve-se pela prevenção. Aí eu peguei, misteriosamente, eu disse, lê súmula 706 do Supremo. Eu não vou ler para forçar você, se é que você é curioso ou curiosa, ir lá olhar. E aqui agora nós chegamos no concurso de jurisdições de diversas categorias. Não tem dificuldade. Concurso de diversas categorias, predomina a de maior graduação. Jurisdição do juiz do tribunal, vai ao tribunal. E agora, a última, que eu não vejo bicho de sete cabeças nisso aqui, conflito entre jurisdição comum e especial, vai prevalecer especial. Quer ver? Eu vou contar um caso aqui, eu nunca mais contei caso. Aqui na Bahia, uma certa feita, numa cidade chamada Uauá, uma facção política, com inteira razão, sendo massacrada por um juiz imparcial, o que é que os caras fazem? Colocam fogo no fórum, com juiz dentro, com urna, com tudo. Tacaram fogo no fórum. 40 e tantas pessoas. Quem vai ser o advogado de defesa? O pobre coitado aqui. Aí vem a pergunta. A denúncia feita pelo Ministério Público, ela imputava a todos eles a prática de dois crimes. Um do Código Eleitoral, cujo o número, o artigo eu não lembro, mas é a destruição de urnas, é fácil de achar aí, e o crime de incêndio. E o crime de incêndio foi ser julgado na Justiça Eleitoral. Tem coisa assim mais louca? Justiça Eleitoral julga crime de incêndio. Por que que isso aconteceu? Porque o crime de incêndio, embora um crime comum previsto no Código Penal, no caso que eu cito de Uauá, lá no Sertão Baiano, no Alto Sertão, já na fronteira com Sergipe, ele foi praticado em concurso com um crime da jurisdição especial eleitoral, destruição, eu esqueci o nome iures do crime. Por isso, o julgamento na Justiça Eleitoral. Com isso, eu explico a você, em rápidas linhas, dizendo que o conflito entre a jurisdição comum e especial prevalece a especial, puxa. A especial puxa. E eu disse quais são as justiças especiais. Mas eu preciso esgotar esses troços aqui hoje, porque amanhã, se não... Vamos agora. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque nós precisamos amanhã avançar.
Vamos lá. Competência em razão da pessoa. Aí vocês são acostumados a ouvir uma série de bobagens, dentre as quais foro privilegiado. Não se trata disso. Isso é um discurso vazio, pouco técnico. A prerrogativa, na verdade, não é da pessoa, é da função que ela exerce. Eu, por exemplo, não concebo a ideia de um juiz lá de Xorroxó julgando um ministro supremo. Não concebo. Então, essas pessoas que têm uma prerrogativa funcional, ela será julgada por tribunais diversos. Eu queria muito ter tempo de discutir com vocês aqui uma coisa até que é maléfica para os réus que possui foro por prerrogativa de função, que é o duplo grau de jurisdição, mas não cabe aqui agora de discutir isso. Essa regra ela é de competência absoluta ao lado da matéria. Nós já falamos disso hoje, com aquela crítica que eu fiz. A violação das regras de competência para a matéria e para a pessoa, elas são absolutas, então elas não podem ser convalidadas. Não há prorrogação de competência, que aí você vai chegar amanhã no meio da turma e vai, em vez de falar prorrogação de competência, você vai falar prorrogatio fori. Né? Se exibir, a Helena chega lá, não, é porque o cara... Isso é uma questão de prorrogação de competência. Prorrogação de competência não, de prorrogatio fori. Né? Então, o fato do agente exercer determinada função, ele vai mudar radicalmente o critério de fixação de competência que nós estudamos até agora. Né? Muda por completo. Eu tenho aqui, e aí eu vou pedir que vocês anotem. Olha, gente, é o seguinte, eu dou dicas, eu dou conselhos. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Eu já estudei o assunto, já domino. Então, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um determinado caso, ele criou 4 regras de competência. Até então, inexistentes entre nós. E aí vocês agora que terão que baixar, olhar, pesquisar, ler, porque não sou eu que vou conseguir e nem terei tempo de me estender sobre isso aqui. Julgamento da ação penal 937, no dia 3 de maio de 2018. O plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de restringir o alcance da prerrogativa de função dos deputados federais e senadores. Eu vou ler aqui em linhas gerais
o que é o resumo disso, embora eu ache que vocês devam dar um mergulho lá. Então, a primeira coisa que foi decidida nessa ação penal, eu acho que foi a ministra Carmen Lúcia a relatora. A prerrogativa de foro dos deputados federais e senadores somente se aplica aos crimes cometidos durante, entre aspas, o exercício do cargo, considerando como início da data da diplomação, ou seja, a partir da diplomação. Isso muda radicalmente o entendimento anterior, porque até então eu já enfrentei isso inúmeras vezes, todos os crimes que eram praticados antes da posse, eles eram levados para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso evita, né? Eu já vivenciei muito isso, sobe e desce de ações. Eu advogo para algumas pessoas com mandato aqui na Bahia. Aí você tinha o cara se elegia, subia, deixava de ser deputado, descia. Mas eu não vou me estender nesse particular. Eu vou para a segunda, digamos assim, regra criada pelo Supremo nesse julgamento. A prerrogativa somente se aplica aos crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionado às funções, eu vou usar a linguagem do Supremo, ou seja, próprio ofício, ou seja, no exercício. Porque, antigamente, isso valia para todo e qualquer crime praticado pelo parlamentar no exercício do mandato. Agora, não. Exige-se que haja uma correlação entre o mandato, ou entre os fatos tidos como criminosos e o mandato. A terceira, eu reconheço que eu estou aqui caminhando um pouco mais ligeiro, porque eu só estou lendo as conclusões, né, as 4 conclusões, ou 5 conclusões que estão condensadas no acórdão. Terceiro, uma vez encerrada a instrução, com a publicação do despacho ou intimação para a apresentação das alegações finais. Gente, quem quiser entender de ação penal originária, vai na Lei 8.038 de 90, tá? Quem quiser saber como é que funciona. Haverá uma perpetuação da jurisdição, ou seja, ainda que o parlamentar renuncie, seja cassado, não se reeleja, o processo continua no STF. Isso foi por causa daquela situação, só me engano, de um deputado da Paraíba, que foi do deputado do senador Ronaldo Cunha Lima, porque ele, na véspera do julgamento, ele renunciou. E aí criou-se uma celeuma. Aí eles trouxeram o que quer dizer isso? Se apresentar as alegações finais, mesmo que o sujeito deixe de ser deputado, renuncie ou não se reeleja, o processo segue no Supremo. Foi por causa disso. Lá atrás, se você olhar aí nos alfarrábios, aí, você encontra isso. Antes disso, o processo desce. Quarto entendimento. O novo entendimento aplicar-se-á a todos os processos pendentes no STF, ou seja, modificou a competência. Você negou aí o princípio do juiz natural, porque você vinha com o juiz natural, aí, bruscamente, de forma brusca, você mudou a competência para um outro juízo que não era o juízo natural da causa. E, por fim,
A decisão inicialmente atingiria apenas deputados e senadores. Posteriormente, tanto o Supremo como o STJ também estenderam esse entendimento para ministros de Estado e governadores. E, só para arrematar, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público continua tudo dantes como no quartel de Abrantes, que é um ditado aqui da Bahia, né? Então, minhas senhoras, meus senhores, eu fecho aqui, em 2 aulas, o tema jurisdição e competência, esperando que tenha tido êxito de contribuir com o aperfeiçoamento de todos vocês. E já se são 2 horas e alguns minutos de aula, acho que isso é o suficiente. E amanhã prosseguimos com o tema da prisão cautelar. Muito boa noite, muito obrigado a todos e todas. Obrigada, professor. Sem perguntas no YouTube. Então...